E aí galera, beleza? Para honra e glória nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 76 de 365 dias com o Senhor, graças a Deus, para honra e glória nosso Deus Cristo. 1 Reis, capítulo 10, graças a Deus. E primeiramente, né, a gente agradece a Deus e depois a você por estar aqui nessa continuação dos 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026. E assim, nós estamos num contexto onde Davi, ele já não está mais, né, entre os que estão vivos nesse momento, mas agora Salomão assumiu o trono. E o templo de Deus ele foi construído por Salomão. Aquilo que Deus tinha falado, olha, Davi não vai construir o templo de Deus, porque as mãos estão sujas de sangue. Mas Salomão, seu filho, vai construir. E é exatamente esse contexto aqui. E vamos lá, 1 Reis, capítulo 16. Inclusive, se inscreve aqui para amanhã, dia 76, você receber a notificação e estarmos juntos aqui. Curte aqui e comenta qualquer coisa. Porque nós somos instrumentos do reino do Senhor. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E o reino dos céus ele é sobre mim, ele é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em nós, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 10. A rainha de Sebá visita Salomão. A rainha de Sebá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhes foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Olha que coisa maravilhosa. Olha, eu não te conhecia, mas agora eu te conheço. E eu descobri que tudo que eu vi é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Ó, que bênção! Olha, quando nós estamos com pessoas sábias, isso refrigera a nossa alma, isso refrigera a nossa mente, isso refrigera o nosso espírito. Nós ficamos felizes e gratos a Deus por isso. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. E aí você vê, Deus, ele escolheu uma única nação sobre a terra. E por causa do amor de Deus, por causa da escolha de Deus, por causa da promessa do Senhor, ele continua aqui, mostrando a sua graça e a sua misericórdia através da vida de Salomão. Por isso que eu digo, nós somos instrumentos do Senhor. Nós estamos aqui para poder levar o reino dos céus, levar a palavra dele, levar o evangelho. A mensagem é essa, a missão é essa. E ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E aí você vê, isso aqui é muito bonito, porque assim, Deus diz que quando o rei ele governa, o rei bom governa, o povo se alegra, o povo se satisfaz, o povo fica muito feliz e grato. Mas quando o rei mal governa, é o contrário, o povo geme, o povo chora, o povo cada vez vai de mal a pior. E justamente Salomão, ele era um homem íntegro perante o Senhor. Era um homem sábio, um homem que Deus deu sabedoria. Versículo 10. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sebá deu ao rei Salomão. Os navios de Irã, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer especiaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpa e lira para os músicos.
Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado por sua grande generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram ao seu país. O esplendor do rei Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Olha, só abrindo um parêntese aqui. A geração passada, a geração do seu pai, Davi, o país, Israel, não tinha nem 1% dessa glória toda. Mas Deus deu sabedoria a Salomão. E por causa da sabedoria que Deus deu a Salomão, olha quantas bênçãos chegou. Olha, é algo muito simples, mas é algo real. Deus, ele é um Deus de paz. Deus não é um Deus de guerra. Busquemos a paz. E justamente na paz, todo mundo cresce. Na guerra não, na guerra todo mundo perde. Mas na paz sim. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e o seu encosto tinha a parte alta arredondada. Nos dois lados do assento havia braços, com um leão junto a cada braço. Havia 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. E aí você vê, a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. Você vê, o ouro era tão normal, era tão comum, era tão líquido, que a prata praticamente nem valor tinha. Bobagem, prata, joga fora. É bobagem. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irã. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria de Deus que Deus tinha lhe dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, Possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de cada cidade e a outra perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Você vê, o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. E o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Sicília, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg. E os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. 1 Reis, capítulo 11. As mulheres de Salomão. E olha, até aqui, Salomão estava indo seguindo a vontade de Deus, Salomão estava íntegro perante o Senhor, Salomão estava bem, Salomão estava em paz, o reino estava crescendo, estava tudo dando certo. Até aqui, as mulheres de Salomão. Aqui, esse foi o ponto terrível dele. Diga-se de passagem, o homem mais sábio que pisou na face dessa terra. As mulheres de Salomão. 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. E aí você vê, quando ela era jovem, quando ele se casou com a filha do faraó, até aí estava tudo bem. Até aí ele estava crescendo, estava dando certo, estava funcionando, estava tudo ótimo. Mas ele amou muitas mulheres estrangeiras. E aí o bicho pegou. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e titas. Elas eram das nações
Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações. E aí você vê, se Deus falou isso, é porque tem um propósito. Olha, nunca na palavra de Deus, Deus falou uma coisa sim ou não. Olha, faça isso ou não faça isso à toa. E a pessoa pode falar, ah, mas isso foi lá e que não sei o quê. Rapaz, Deus não muda não. Deus, ele falou, aquilo que Deus falou na antiga aliança se mudou de duas uma. Ou Deus não falou, ou então não existe. Então, se Deus falou que Deus falou que não se engrace, não tenha, não fique, não se case com mulheres estrangeiras. Ele falou e deixou claro isso. Porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Opa! No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Vixe! Aí o bicho pegou. Enquanto ele estava com a egípcia dele, a filha do faraó, beleza, estava dando certo. Apesar dela não ser hebreia. Mas ele quis, né? Quis seguir a loucura, quis seguir a carne, quis seguir a vontade, pronto. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, ao todo 1000 mulheres. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Lembra que Deus falou? Não se case com mulheres que não é israelita. Ele, além de escolher mais de uma para ele, que já estava errado, ele quis ainda se casar com mulheres estrangeiras, pronto. E as mulheres o levaram a desviar-se. Olha, nós não podemos ficar ali namorando, flertando, conversando com o mal. Nós não podemos ficar ali no mesmo ambiente do erro, do mal, do pecado. Por quê? Porque isso vai nos devorar. A lei do Senhor deixa claro, fugir da aparência do mal. Não é assim, fique aí aguentando, fique aí tolerando, fique aí... Não, fugir. Por quê? Porque o Senhor sabe que tem dias que nós estamos fortes e está de boa, mas tem dias que nós vamos estar fracos. E se nesses dias que nós estivermos fracos, nós estivermos perto do pecado, a probabilidade de pecarmos é maior. Então, assim, foi o que ele não fez. O homem mais sábio que pisou nessa terra depois de Cristo, simplesmente não se desviou do mal. Não simplesmente ficou ali tolerando o mal. E o mal o dominou. Então, peraí, se o homem mais sábio caiu pelo mal, você acha que você acha que você acha que a gente consegue? Olha, fuja da aparência do mal. Eu não sei qual o mal na sua vida que pode, tipo assim, pode te consumir. Mas eu sei da minha. Então o que eu faço? Eu caio fora, eu vou fugir, eu vou ficar. Eu aguento. Beleza. O ano são 365 dias. Eu posso aguentar 364. Mas se em um dia só um dia eu caí, já foi. Só um dia eu não consegui resistir, já foi. Não é mais fácil o contrário? Eu ver o mal, eu sentir o mal, eu ouvir o mal e eu já correr? Isso é sabedoria do Senhor. Sabedoria que Salomão escolheu não ouvir. Sabedoria que Salomão escolheu não ver. Sabedoria que Salomão escolheu não executar. Então, seja sábio. Seja mais sábio que Salomão. Não fique flertando com o erro. Não fique flertando com o pecado. Fuja. Vale muito mais a pena. Você tem muito mais a ganhar. Inclusive, o oposto é verdadeiro. Você tem você tem tudo a perder se você entrar no pecado. Toda a sua vida só vai de mal a pior. Tudo. Todas as áreas da sua vida vão ser destruídas. Por quê? Por causa do pecado. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o conduziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Você vê que coisa absurda. Inclusive, isso aqui é até algo que Deus ele fez de forma absurda. A mulher tem uma capacidade de conduzir o cara, de colocar o cara, de botar o homem do jeito que ela quer. Então, que a sua esposa, que a sua mulher, que a sua parceira, ela seja de Deus. Porque senão, sinto muito, você vai caminhar a passos largos para o inferno. Porque assim,
O seu inimigo você conhece, o seu inimigo está fora. O seu inimigo é fácil de você ver, detectar, entender, saber. Mas se sua mulher, se sua parte, se sua esposa, do jeito manso, do jeito humilde, do jeito tranquilo, do jeito feminino, do jeito de mulher, ela for má, rapaz, sinto muito, mas você tá no inferno e não sabe. Então peça a Deus realmente, para Deus te dar uma esposa, te dar uma mulher, te dar uma parceira que tenha o coração dele. Vai ser a melhor coisa da sua vida, ou ao mesmo tempo a sua maior destruição. Então ore a Deus. Desde sempre ore a Deus. Ah, tô solteiro. Ore firmemente. Quando encontrar alguém, ore mais ainda. E quando você estiver ali pensando em realmente ter aquela pessoa para a sua vida, aí você ora mais ainda. E assim é. O seu Deus, como for o coração do seu pai Davi. E aí você vê, enquanto o pai Davi não tinha riqueza, não tinha honra, não tinha glória que Salomão tinha, mas ele tinha o mais importante, um coração alicerçado em Deus. Ele seguiu Astarote misericórdia, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. E aí você vê, olha, eu vou deixar uma coisa muito clara. É muito melhor a miséria, é muito melhor a pobreza, é muito melhor a escassez. Mas ó, tem um coração firme, tem um coração alinhado, tem um coração alicerçado em Deus. É muito melhor o inimigo perseguir todo dia. É muito melhor ver os seus caindo pelo inimigo. É muito melhor ver a dor, a destruição. É muito melhor viver na guerra, mas ter um coração alinhado com Deus. Ter um coração alinhado com quem o Senhor é. Ter um coração alinhado com a lei do Senhor. Do que? Viver uma vida em paz, tranquila, cheia de luxo, cheia de prosperidade, segura, tranquila, mas viver conforme a sua vontade. Viver conforme o seu caminho. Viver conforme a sua carne. Porque vai chegar um tempo que você vai cair. E esse é o problema. Vai chegar um tempo que você vai achar que você não precisa mais de Deus. Vixe! Olha, você não sabe quão bom é o espinho na sua carne. Eu digo pra mim, eu não sei quão bom é o espinho na minha carne. Sabe por quê? Porque o espinho na minha carne, independente da situação externa, ele todo dia olha pra mim e fala assim, olha, você precisa de Deus, senão você vai pro inferno. Aí eu falo, eita rapaz, é verdade. Eu achei que eu já estava bom. Não, quem disse? Todos os dias você precisa do Senhor. Então assim, ponha isso em mente. Deus quer relacionamento. E por favor, ouça e queira ter relacionamento com Ele. Porque caso contrário, o risco da gente fugir da presença dele é muito alto. Versículo 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, misericórdia, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. E aí você vê, Salomão que construiu o templo de Deus, também foi lá e construiu o templo para, como o próprio Deus está dizendo aqui, para repugnantes deuses. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Olha que absurdo! Alguém que conheceu a Deus, alguém que viu o Senhor, alguém que estava na presença de Deus, alguém que Deus deu sabedoria, estava ali, queimando incenso para outros deuses. Olha o absurdo. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora lhe tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua vontade e você não obedeceu a minha aliança, olha, Deus deixa claro, já que essa é a sua vontade e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da sua mão, eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro.
eu lhe darei um tributo por amor de Davi, meu servo. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo. E por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. E aí você vê, olha, não é nem mais por sua graça, viu, Davi, viu, Salomão? Não é nem mais por você, mas é por causa da aliança que eu tenho com Davi. Os adversários de Salomão. E aí você vê, até então não se falava de adversário. Até então não se falava de inimigo. Até então, os próprios inimigos de Salomão eram amigos dele. Compravam e vendiam com ele. Todo mundo enriquecia, todo mundo crescia. Mas agora, ó, os adversários de Salomão. Agora os erros, as falhas, as dificuldades começam a chegar. Por quê? Porque ele se desviou do Senhor. Olha, é dito e certo. Pelo amor de Deus, põe isso em mente. Se você está bem com Deus, tudo que vem na sua vida vem conforme a vontade dele. Mas se você não está bem com Deus, tudo que vem na sua vida vem conforme a sua carne, vem conforme o seu desejo, vem conforme o mundo. Ou seja, tudo que não é de Deus. Sinto muito. Então o Senhor levantou-se contra Salomão um adversário. O edomita Haddad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido para lá enterrar os mortos, exterminaram todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Haddad, sendo ainda menino, fugiu para o Egito. E aí você vê, né? Deus já tinha tudo planejado, Deus já sabia tudo, Deus já tinha todo o entendimento de quem seria esse que iria ser usado por Deus para ir contra o próprio Davi, ou para ir contra o próprio Salomão, no tempo certo, no tempo oportuno. Mas Haddad, sendo ainda menino, você vê, ele ainda menino, Deus já guardou ele. Para quê? Para no futuro usar contra o próprio Salomão. Fugiu para o Egito, com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito, até o faraó, o rei do Egito, que deu uma casa e terras a Haddad e lhe forneceu alimento. E aí você vê, assim como Deus cuidou de Salomão até então, né? Deus também estava cuidando dos inimigos de Salomão para esse tempo. Esses inimigos, para que nesse tempo esses inimigos também fossem usados. Olha, Deus ele prepara tudo. Não tem como fugirmos do planejamento dele. Não tem como fugirmos da graça dele. Não tem como fugirmos da mão dele. Ninguém consegue fugir da mão do Senhor, pelo contrário. O faraó acolheu bem a Haddad, ao ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Além de Genubate, viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Haddad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, o comandante do exército, também estava morto. Então Haddad disse ao faraó: deixe-me voltar para a minha terra. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Perguntou o faraó. Nada me falta, respondeu Haddad, mas deixe-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon. E aí você vê, Deus levantou um adversário, Haddad, e agora levantou outro, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu. E trouxeram-lhe muitos problemas. E aí você vê, olha, até então, Salomão não tinha problema. Mas agora, ó, e trouxeram-lhes muito problema. Além dos causados por Haddad. E aí você vê, Deus levantou logo, ao mesmo tempo, 2 inimigos para Salomão. Haddad e esse Rezon. Assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Olha, pelo amor de Deus, ponha isso em mente, ponha isso no seu coração. Não queira estar contrário ao Senhor. Não queira se voltar contra Deus. Não queira ir contra Deus. Porque se você fizer isso, você está cavando sua cova. Não faça isso. A rebelião de Jeroboão contra Salomão.
Também Jeroboão, filho de Nebate, e aí você vê o próprio filho, o Jeroboão, além de Rezon, além de Haddad, agora Jeroboão também, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão. Ah, esse Jeroboão aqui não era o filho, não. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá. E sua mãe era uma viúva chamada Zeruia. E aí você vê, Salomão agora tinha problema externo de Haddad, problema externo de Rezon. Rezon, inimigo de Salomão, e Haddad, inimigo de Salomão. Mas além desses problemas externos, Salomão também tinha um problema interno. O seu próprio oficial. O seu próprio oficial se rebelou contra ele. Por quê? Porque Deus não estava no negócio. Porque Deus não estava alinhado com Salomão. Porque Salomão não estava alinhado com Deus. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Ahias, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Ahias segurou firme a capa que estava usando, rasgando-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você. Opa! Apanhe 10 pedaços para você. Pois assim diz o Senhor. Acabou. Olha, Jeroboão, você vai ficar com 10. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão. Acabou. Deus que falou, é Deus que institui o trono e é Deus quem tira. Glória a Deus por isso. Vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Acabou. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual, olha, de novo Deus falando, a qual eu escolhi. Foi Deus que escolheu Jerusalém, foi Deus que escolheu Israel. Dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Acabou. Salomão vai ter uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote e a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Ou seja, olha, acabou. O reino de Salomão vai ser dividido. Ponto. Por quê? Porque ele não me obedeceu. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu fiz governante todos os dias de sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi. Você vê, Deus escolheu Davi. Deus deixa claro, a quem eu escolhi, acabou. Se foi Deus que escolheu, meu irmão, já era, tá tranquilo. E que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho e a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono. Ou seja, olha, o descendente de Salomão só vai ter uma tribo. As outras vão estar todas espalhadas. Vão estar todas com Jeroboão e acabou. Em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, Jeroboão, eu farei reinar sobre tudo o que seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. E aí você vê, olha, se você assim proceder, se você assim fizer, se você assim se estabelecer, eu estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão.
Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo que fez e a sua sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. 1 Reis capítulo 12. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós o jugo pesado, mas agora diminua o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Ou seja, o povo chegou e falou para Roboão, no caso, filho de Salomão. Roboão, deixa eu te falar. Salomão colocou um jugo muito pesado sobre nós. A gente está pagando muito imposto. O imposto está muito alto. A gente está pagando muito imposto. A gente está pagando muito imposto. Então, ó, diminui o imposto pra gente. Diminui nosso imposto. Porque se você diminuir nosso imposto, vai ficar mais tranquilo. A gente vai ficar em paz contigo. Mas diminui o imposto. Tá muito imposto. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. Roboão, descendente de Salomão. Beleza. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai Salomão. Você vê, autoridades essas que eram conselheiros de Salomão. Autoridades essas que faziam parte ali da cúpula. Estavam juntos com Salomão o tempo inteiro. Roboão, descendente de Salomão, perguntou, vem cá, e agora, o que a gente faz? Durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a esse povo? Ou seja, autoridades, meus conselheiros, o que eu devo fazer? Eu devo diminuir o imposto? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Ou seja, se você servir ao povo, se você cuidar do povo, se você amar o povo, eles sempre vão ser seus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens. Meu Deus do céu, consultou os jovens. O que jovem tem a ensinar? Inclusive, diga-se de passagem, a própria palavra jovem, o próprio entendimento de jovem, o próprio discernimento do que é o jovem é alguém que é inexperiente. Alguém que não tem experiência, alguém que tem fragilidade no conhecimento, alguém que pode talvez ter só um conhecimento teórico, mas não tem um conhecimento prático. Alguém que é, por vida, inexperiente. Aí você vê, Roboão escolheu ouvir pessoas que eram, por natureza, por vida, inexperientes. Olha, não ouça quem é inexperiente, não. Ouça só quem já chegou lá, onde você quer chegar. Ouça só quem já está vivendo o que você quer viver. Não ouça quem não chegou, não. Porque assim, ó, quem não chegou, não sabe como chegar, não. Quem não chegou pode ter milhares de planos mirabolantes, mas não quer dizer que chegou, mas não quer dizer que sabe. Então tome muito cuidado com quem você ouve conselho, mas muito cuidado. Roboão, contudo, rejeitou o conselho das autoridades de Israel, autoridades essas que estavam com Salomão a vida inteira. E foi que ele tinha dado e consultou os jovens, que havia crescido com ele e o estava servindo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Essa aqui foi a pior coisa que Roboão fez. Perguntou-lhes, que conselho vocês me dão? Como devemos responder a esse povo que me diz, diminua o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que havia crescido com ele responderam, ou seja, jovens inexperientes. A este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torne-os mais leve. Dize, agora, a esse povo que falou isso, torne nosso jugo mais leve, fale com eles assim, ó. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, eu castigarei com chicotes pontiagudos. Você vê, se vocês estão reclamando, pronto.
Agora eu vou fazer mais difícil ainda, mais pesado ainda, eu vou ser mais duro ainda. Pronto. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Não faça isso. Seguiu o conselho dos jovens e disse. Você vai seguir o conselho dos jovens, dos inexperientes, dos que não têm experiência, dos que não têm vivência, dos que não têm prática. Meu pai lhes tornou pesado o jugo. Eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor. Opa! Essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor. Isso aqui que aconteceu vinha da parte de Deus. Para quê? Para que o reino fosse dividido. Para que o reino fosse separado. Isso aqui que aconteceu era o próprio Deus que estava usando cada um deles para poder cumprir o plano dele. Para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Silonita, do Silonita Aias. Ou seja, Deus é soberano e acabou. Glória a Deus por isso. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide de sua própria casa, ó Davi. Acabou. Ó, expulsamos o rei, não temos mais reis. Acabou. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. E aí você vê, das 12 tribos, que nesse caso eram só 10, porque a tribo de Levi estava cumprindo as funções, das 11 tribos, uma ficou com Roboão, a tribo de Judá ficou com Roboão, e as 10 tribos ficaram com o outro, eu esqueci o nome, ficaram com Jeroboão. Roboão ficou com 10 e Jeroboão ficou com... o descendente de Salomão, Roboão, ficou com uma, enquanto Roboão ficou com as 10. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel apedrejou-o até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir a sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permaneceu até hoje. E aí você vê, daí para frente, Israel se desvencilhou. Eram 10 tribos, no caso eram 12 tribos, mas tirando a tribo de Levi, eram 11 tribos. Dessas 11 tribos, a única tribo que ainda ficou servindo a dinastia de Davi foi a tribo de Judá. As outras 11, as outras 10, cada um seguiu seu caminho. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão, novo rei agora, o rei agora das 10 tribos de Israel, tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. E aí você vê, somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Roboão, no caso, filho de Salomão. Ele convocou os homens para poder lutar contra Israel, para poder conquistar de novo o reino, recuperar o reino todo. Entretanto, veio essa palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, no caso, filho de Salomão. Roboão, filho de Salomão. Rei de Judá. As tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor. Não saiam à guerra contra os seus irmãos, israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu. Foi Deus. Pois fui eu que fiz isso. Acabou. Fui eu que dividi o reino. Acabou. Fui eu que dividi o reino, ponto.
E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Glória a Deus. Evitou o derramamento de sangue inocente. Bezerro de ouro em Betel e em Dan. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e vão voltar para o reino de Roboão. Ou seja, Jeroboão ficou com medo, falou, opa, se esse povo voltar, que lembra que o povo tinha que sempre voltar para poder cumprir as festas, então se esse povo voltar para Judá, eles vão voltar a cumprir a dinastia de Davi, vão voltar a se submeter a Davi. Então o que é que Roboão fez? Jeroboão fez? Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Pronto, isso é Jeroboão falando. Vocês já subiram muito a Jerusalém. Acabou, não precisa subir mais. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E aí você vê que maldade, né? Jeroboão fez isso aqui para quê? Para que ele pudesse se manter no poder. Para que ele pudesse se manter firme. Ele tinha esquecido que foi Deus que deu o governo para ele. Ele tinha esquecido que foi Deus que o levantou. Olha, se Deus levanta, se Deus fala, se Deus cuida, acabou. Não, é impossível Jeroboão ter caído. Porque foi Deus que levantou. Mas Jeroboão escolheu seguir um caminho diferente. Seguir um caminho distante do Senhor. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo. E aí você vê, tudo que Deus é contrário, tudo que Deus foi contrário. Deus falou, olha, eu estarei com você. Eu estabeleço a sua dinastia. Acabou, era só confiar. Não, ele quis fazer a parada, o negócio, a circunstância do jeito dele. Isso foi a morte dele, isso foi a queda dele. Apesar de não serem levitas, e aí colocou, né, designou sacerdotes apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Ou seja, ele estava todo errado. O pecado já estava absurdo. 1 Reis capítulo 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, o homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará... Opa! Quem é que vai nascer e vai se chamar como? Vai se chamar Josias. Glória a Deus. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. E os ossos humanos serão queimados sobre você, ó altar. O que é que Deus está falando? Olha, eu vou levantar. Vou levantar da dinastia de Davi, daquela única tribo, da tribo de Judá. Vou levantar lá de dentro um menino chamado Josias. E ele vai acabar com esse negócio. Ele vai acabar com isso aqui tudo. Ele vai pôr em ordem a casa. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. O altar vai quebrar e a cinza vai, se derramar. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltou ao normal. Olha, sempre que a gente lutar contra Deus, a gente vai de mal a pior. Foi o que aconteceu com ele.
levantou o braço para ir contra Deus, acabou. A mão levantou o braço e a mão ficou paralisada e não voltou ao normal. Acabou. Além disso, o altar se fendeu. Opa! Além disso, o altar se fendeu. Lembra o sinal? Aí, aconteceu. E as suas cinzas se derramaram. Aí, sinal cumprido. Conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor, acabou. Assim vai acontecer, já foi. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Você vê, por graça e misericórdia de Deus, Deus deu a cura para ele, para o homem de Deus, ou para o rei Jeroboão. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você. Nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Esse lugar está sujo, esse lugar está profundo, esse lugar está distante de Deus. Estou fora disso aqui. Pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Betel, no caso, era o lugar onde estava ali cheio de profanação contra Deus. Um local onde estava ali totalmente distante de Deus, que o rei Jeroboão governava. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele disse ao rei. O pai lhe perguntou por qual caminho ele foi. E o pai, no caso, esse profeta antigo, esse profeta idoso. E os filhos lhe mostraram por onde ele tinha ido, o homem de Deus, e viera de Judá, que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de selar um jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. Lembra que Deus tinha falado para o homem de Deus não comer nada? Então, o homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. O homem de Deus ainda tinha lembrado do que Deus tinha falado com ele. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão nem beba água de lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. A ordem foi muito clara. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, olha, um anjo me disse. Será que realmente anjo disse para ele? Onde é que está escrito que anjo disse? Onde foi que está escrito que o anjo apareceu? Não existe nada disso. E o anjo me disse, olha o que o profeta está falando. E o anjo me disse, E o anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para casa. Faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. E aí você vê, apareceu anjo? Não. Deus mandou anjo para poder... Não existe nada disso aí. Foi o profeta que estava falando isso aí tudo. Veio da parte do profeta, não veio da parte de Deus. Veio da parte do profeta. Para que você possa comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. E aí você vê, o profeta antigo, o profeta ali de Betel, o profeta ali daquela região, estava mentindo. Estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. E aí você vê, olha, Deus deixou claro, não coma nada, não beba nada, volte por outro caminho. Mas, infelizmente, o profeta novo não cumpriu, né, aquilo que Deus tinha falado, e aí, consequência, né? Consequência negativa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele disse, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Ou seja, o profeta idoso, o profeta antigo, Deus entrou nele e falou algo para o profeta novo. Assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu às ordens que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Acabou. Você não obedeceu ao profeta novo.
Você não obedeceu o profeta novo. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Acabou. Você vai embora. Não cumpriu a palavra de Deus. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas das pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão. Acabou. Olha, só para deixar uma coisa clara, Deus, usando o profeta, falou, né? Deu essa profecia. Você desafiou a palavra de Deus. E o homem idoso sabia. O homem de Deus, o homem idoso sabia, o profeta idoso sabia o que ele tinha falado. Ou seja, o profeta idoso não perdeu a consciência. O profeta idoso não sabia o que ele estava falando. Tudo que o profeta idoso falou foi conforme a vontade do Senhor. Ele tinha consciência de tudo que está acontecendo. O Senhor entregou o leão, que o feriu e matou, conforme a palavra do Senhor tinha o advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel. E aí você vê, levou de volta para Betel. Não era o local, mas né, ele tinha vindo de Judá, mas enfim. A fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele pôs no seu próprio túmulo, tá vendo? O profeta idoso colocou no seu próprio túmulo. Ou seja, ele, como Deus tinha falado, o profeta novo não foi colocado no túmulo da sua família. Foi colocado em outro túmulo. E se lamentou por ele. Cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse ao seu filho: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Acabou. O que ele cumpriu, o que ele falou, vai se cumprir. O que ele falou, cumpriu. E o que ele falou que vai acontecer, vai se cumprir. Então coloque os meus ossos ao lado dos ossos desse homem de Deus. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou. E o seu mau procedimento. Não mudou o seu mau procedimento. Mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou a sua queda e a sua eliminação da face da terra. E esse foi, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, o nosso dia 76 de 365 dias com o Senhor, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 77, você receber a notificação e estarmos aqui no dia 77, amanhã, em nome de Jesus. Comenta aqui qualquer coisa. Bota aqui qualquer coisa. Bota a letra A. Só a letra A. Não precisa botar mais nada. Só a letra A. Aperta na letra A e dá Enter, enviar, pronto. Pode botar só a letra A aqui. Porque você vai ter sendo instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais pessoas, mais almas. E também curte aqui, porque da mesma forma que você comentou a letra A aí, já foi usado por Deus, você curte também e você vai ser de novo usado por Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais almas, mais pessoas, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 77, receber a notificação, estarmos juntos aqui, continuarmos a história maravilhosa que mudou a humanidade. E é isso. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 77, em nome de Cristo Jesus. Amém.